Colegas, eu vou falar, como combinei com o professor Glauco, 15 minutos, dado o adiantado da hora, e eu pretendo, na verdade, instá-los a refletir um pouco sobre o que o novo Código nos trouxe, sobre o momento processual e o momento em que nós nos encontramos no país, propriamente dito. Eu começo fazendo uma observação. Muitos dos senhores que estavam aqui de manhã terão tido a oportunidade de ouvir o professor Nelson Nery Júnior. Confere, professor Glauco. O senhor está mexendo no WhatsApp? Não, mas eu preciso interagir com o senhor. Não precisa levantar. Vai ficar sentado e prestar atenção. Você precisa prestar atenção para poder interagir. O professor Nelson Nery Júnior é, na minha opinião e na opinião certamente de todos que integram a mesa e de uma boa parte da comunidade jurídica brasileira, ou senão o jurista mais expressivo do país. Não é um jurista que trafegue exclusivamente no processo, é um jurista com J maiúsculo. Tem uma obra vastíssima na área de direito civil e assim por diante. Mas não é só. O professor Araquém de Assis, por exemplo, de que eu tenho o privilégio de ser sócio também, amigo do professor Glauco, membro da BDPRO, um dos meus fundadores da BDPRO, tem, não é, ministro Castro Filho, uma das obras mais vastas de execução no cenário brasileiro, mas também milita e tem uma produção científica vastíssima na área de direito privado. Então a pergunta é a seguinte, para a instada, professor Flávio, por que essas duas pessoas, ou esses dois professores em particular, independentemente da importância dos que integraram a comissão que elaborou o anteprojeto do novo código, entre os quais, por exemplo, figurava minha irmã, a professora Tereza Alvim, Vâmbia, na época, hoje só Tereza Alvim, mas não é minha mãe, é Tereza Alvim com S. Por que esses professores não integraram a comissão que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil? Porque certamente não lhes faltava competência, muito pelo contrário. Fosse definir, o professor Flávio faz assim com a cabeça, estimo que esteja concordando comigo. Porque havia um propósito absolutamente estapafúrdio de concluir um anteprojeto para reformar o Código Buzaide em 6 meses. E certamente, para que fosse possível fazer um anteprojeto para reformar um Código Buzaide, em que pese todas as críticas, inclusive de conotação política, que possam ser dirigidas ao autor do anteprojeto que redundou no Código de 73, era um jurista de mão cheia, certamente esses professores levariam a coisa por um debate, não aceitariam isso ou não aceitariam aquilo, e o propósito de concluir o anteprojeto em 6 meses seria inviável. O senhor está de acordo, professor? Muito bem. Então, professores contestadores, professores que não iam aceitar determinadas coisas sem discutir, sem trazer à tona outros argumentos e assim por diante, não eram, talvez naquele momento, dado o propósito de se concluir o anteprojeto em 6 meses, absolutamente fora de qualquer propósito científico e fora da experiência histórica, não seriam muito bem acolhidos naquele cenário, naquele quadro. Agora eu vou me lembrar de uma outra história. Eu vou me lembrar de uma outra história que ocorreu nos idos de 1991. O professor Flávio estava no colégio ainda? Estava no colégio. Colégio, Flávio? Segundo grau. Quase 3º ano. Pois é. Nos idos de 1991, 90, eu já não me lembro bem, eu me lembro de ter assistido uma entrevista do filho do José Sarney Filho, a respeito do Plano Bresser. Então, quem viveu aquela época, o senhor pela barba branca certamente também viveu aquela época, um pouquinho menos branca do que a minha, mas certamente se lembrará daquela sequência interminável de planos econômicos para resolver o problema da hiperinflação. Nós tivemos lá o Plano Cruzado em 1986, depois tivemos o Cruzado Novo em 1989 e depois veio o Plano Bresser. Aí eu me lembro de ouvir uma entrevista na época do José Sarney Filho, falando do Plano Bresser e dizendo: esse é igualzinho ao do papai, que era o Plano Cruzado de 1986. Não vai dar certo. É para isso que serve a experiência histórica. A experiência histórica serve para que nós possamos conhecer os erros do passado, ver quais foram as consequências desses erros em que nós
possamos ter corrido e nos preparar para um futuro melhor, né? Então, a pergunta que se coloca nesse texto e feita essa introdução, nesse contexto e feita essa introdução é a seguinte: nós estamos diante de um código moderno, nós estamos diante de um código autoritário, ou nós estamos diante de um código que veio colaborar efetivamente por uma justiça melhor e que representou um avanço em relação ao Código de 1973, feito, como eu observei, por um ministro, né, da Justiça do governo Médici, um governo tido por extremamente autoritário, certamente muito autoritário, um dos governos mais severos do período ditatorial, né? Será que nós melhoramos? Será que isso representou um avanço? Ou será que isso representou um retrocesso, né? Para que nós possamos responder essa pergunta, eu vou pedir aos senhores, inclusive pelo adiantado da hora, para falar um titiquinho, um pouquinho só, eu prometo, principalmente aos mais jovens, que devem achar isso chato, mas não é chato, é importante. Eu queria falar um tiquinho com vocês de história. Eu queria falar um tiquinho com vocês de história. Mas eu prometo que é muito breve o que eu quero falar. E é extremamente necessário para que nós possamos entender esse contexto histórico do Código de Processo Civil de 2015, né? E para falar de história, eu quero voltar um pouquinho. Nós estamos em 2017, quase 250 anos, período da Revolução Francesa. Mas eu prometo que vai ser extremamente rápido. O que aconteceu? Vocês são jovens, a senhora já não é tão jovem, mas os senhores são extremamente jovens. A senhora é jovem também? Jovem. O que aconteceu? Nós tivemos uma revolução burguesa. A revolução burguesa, né, em última análise, ela veio e assumiu, após a Revolução de 1789, na esteira de outros movimentos similares que ocorreram em diversas partes do mundo. Quando o burguês assumiu o poder, ele tinha uma desconfiança fundada do poder judiciário. Porque o poder judiciário na França daquela época era integrado e era dominado e era manipulado pela nobreza. Então, o poder judiciário representava uma ameaça aos interesses da burguesia que tinha assumido o poder em 1789, né? Daí surgiu, e foi tudo isso que inspirou o rigor do Código Civil francês, que é do início do século XIX. O que se pretendeu, jovem, com o Código Civil francês do início do século XIX, vigente até hoje? Se pretendeu justamente porque aquela burguesia então ascendente tinha uma desconfiança do judiciário, se pretendeu amarrar o judiciário. Então, os senhores vão encontrar diversos dispositivos no Código Civil francês, que é do início do século XIX, do período napoleônico, dizendo que o juiz não pode fazer senão aplicar o que está escrito na lei. O juiz não podia interpretar, o juiz tinha que seguir à risca aquilo que estava escrito na letra da lei, justamente porque se ele desbordasse da letra da lei, aquilo poderia representar uma ameaça aos interesses da burguesia que assumira então o poder. Muito bem. E nesse contexto, foi criado um órgão que não era um órgão jurisdicional, foi criado um órgão destacado do Poder Judiciário, né, que se chamou Corte de Cassação. A Corte de Cassação, nos primeiros anos do século XIX, era um órgão destacado e acima do Poder Judiciário. Jovem, toda vez que o juiz desbordasse da letra da lei, incumbiria a Corte de Cassação cassar aquela decisão e mandar que o Judiciário decidisse novamente. Era um órgão estranho ao Poder Judiciário nos primeiros 30, 40 anos da sua criação, que controlava o que o Judiciário dizia, justamente para que o Judiciário não desbordasse da letra da lei, não começasse a interpretar a lei do jeito que quisesse e com isso representasse uma ameaça aos interesses. Como vai, professor Jorge? O senhor sempre com ternos exóticos, professor Jorge, muito bem. Bem, ó. Representasse uma ameaça aos interesses da burguesia. A pergunta que se coloca é a seguinte, né? O professor Jorge em seguida aprofundará o tema. Isso deu certo, professor Jorge? Deu certo? Não entendi. Deu certo amarrar
os interesses da burguesia, impedindo o juiz de interpretar, impedindo o juiz de decidir, amarrando-o à letra da lei, colocando diversos dispositivos no Código Civil francês, dizendo que o juiz não podia fazer senão aplicar a letra da lei. Não deu certo. Já no fim do século XIX, há muito tempo, portanto, se reconhece inequivocamente que o juiz tem o direito de interpretar, que o juiz tem o dever de interpretar. Já desde essa época, e muito mais acentuadamente de lá até agora, e depois da Segunda Guerra Mundial, ainda mais acentuadamente, se reconhece que uma coisa é o texto normativo, outra coisa é a norma defluente da aplicação daquele texto no caso concreto. É impossível o juiz deixar de interpretar. Todo texto carece de interpretação. Pronto, eu falei o que tinha que falar historicamente. Acabou a parte histórica. Vamos pular e adiantar 250 anos aproximadamente, um pouco menos para ficar nos dias de hoje. O que esse código pretendeu fazer? Professor Jorge, eu interagirei com o senhor. Por favor, preste atenção. O que esse código pretendeu fazer, professor Jorge? Ele pretendeu, de uma certa forma, e eu dei um exemplo, Jorge, quando o senhor não estava aqui, do Zé Sarney Filho. Eu sei que é seu amigo pessoal. O Zé Sarney Filho disse, quando foi editado o Plano Bresser, ele disse, esse é igual ao do papai, que já não deu certo em 1986. Nós estamos com esse código reeditando uma regra, ou reeditando uma ideia, não é uma regra, reeditando uma noção que historicamente já não deu certo. Não adianta amarrar o juiz à letra da lei, não adianta proibir o juiz de interpretar. Quando o código estabelece a vinculação de um juiz ou de um tribunal, que é o que ele mais estabelece, e é a grande modificação que o Código pretendeu trazer, né? Inovando e representando realmente uma ruptura com o sistema anterior. Quando o Código diz que aquilo que o Superior Tribunal de Justiça, que foi integrado, cujos quadros o ministro Castro Filho já compôs, né? O que ele disser em sede de recursos repetitivos não pode ser desobedecido pelo senhor juiz de Jundiaí, pela senhora juiz de Campinas, ou pela senhora desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele está, em última análise, reeditando uma regra histórica que já não deu certo. Quando o Superior Tribunal de Justiça diz que a ação monitória o cheque prescrito rende ensejo à ação monitória, se cair aqui com o senhor juiz de Jundiaí, o senhor é obrigado a aceitar aquela tese, ainda que naquele caso concreto o senhor pense de modo diferente. O que eu quero dizer com isso? Que não é salutar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Supremo seja respeitada pelos órgãos jurisdicionais inferiores? É claro que é salutar. É mais do que salutar, é necessário. A Constituição criou o Superior Tribunal de Justiça para dizer a última palavra em matéria de lei infraconstitucional. Criou o Supremo, ou melhor, sobrou ao Supremo, depois da Constituição de 88, dizer a última palavra em matéria de direito constitucional. É claro que decorre da função que a Constituição atribuiu a esses tribunais, que o que eles disserem haja de ser respeitado. Senão, nós temos aquela confusão em que nós vivemos. Um dos professores que me antecedeu, estava ali fora ouvindo a palestra dele, falou da inversão do ônus da prova. Pois, a inversão do ônus da prova introduzida pelo Código do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, começou a viger em 91, durante 25 anos, 26, até o advento do Código de Processo Civil atual, havia discrepância no seio do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de saber o momento em que deveria ser invertido o ônus da prova. Se no despacho saneador, como eu sempre pensei, ou se poderia ser na sentença, como quer o nosso mentor intelectual, o professor Nelson Nery Júnior. Hoje o Código esclareceu, dizendo que tem que ser até o momento de saneamento. Mas então o que eu estou dizendo? É importante respeitar, mas na verdade, essas regras dizendo que os recursos especiais repetitivos têm que ser atendidos não são salutares? Exatamente isso. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas têm que se fazer respeitar por si próprias. Alguém poderá objetar, e o fará com razão, que um tribunal que julga 300 mil casos por ano não tem condições de fazer decisões, né, que se façam respeitar por si próprias. É verdade. Tanto é verdade que, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, para fazer uma triagem quase que desesperada dos recursos que a ele afluíam,
não é? Criou, ou foi criando diversos mecanismos daquilo que nós advogados do lado de cá, o senhor integra o lado de cá agora, chamamos de uma certa forma, pejorativamente, de jurisprudência defensiva. Foram criando artifícios, né, para que os recursos não chegassem ao Superior Tribunal de Justiça. Ah, o carimbo é elegível, não pode. Ah, a senhora interpôs o recurso aqui em Jundiaí, mas não comprovou que era feriado local, então não pode, né? Então, não está comprovada a tempestividade do recurso. Ah, o senhor está com problema na sua procuração, aqui não pode regularizar mais. Né? O que o Código fez? O Código foi, não é, ministro Castro Filho, e derrubou todos esses negócios, ou pretendeu derrubar pelo menos, todos esses artifícios de jurisprudência defensiva. Diz lá no artigo 76 que agora a procuração pode ser regularizada, inclusive no STJ e no Supremo. Então cai a súmula 115. É expresso agora dizendo que o recurso antetempo é tempestivo, né? Então não adianta dizer que o recurso interposto antes do prazo é intempestivo, né? Diz lá expressamente que se houver embargos de declaração e a decisão não mudar, não precisa reiterar. Caiu a súmula 418, veio a súmula 579. Ou seja, o Código acabou com a jurisprudência defensiva, limpou ainda mais o acesso ao Superior Tribunal de Justiça e pretendeu, de uma certa forma, e entre aspas, compensar isso com a introdução de mecanismos vinculativos que serão abordados pelo professor Jorge. Será que fez certo? Não fez certo. Não fez certo por dois motivos, um dos quais ele certamente abordará com mais extensão. O Código não seria lei ordinária, que é a Lei 13.105, o veículo apropriado para introduzir as semelhantes modificações no direito brasileiro. Mas não fosse isso, a história já comprovou que isso não funciona. A história já comprovou, lá no início do século XIX, que ater ao juiz a um texto não resolve, porque a norma resulta da aplicação do texto ao caso concreto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, e a aplicação de um texto torna inevitável o processo interpretativo. Moral da história: se o Código acertou quando excluiu os mecanismos de jurisprudência defensiva, aqueles artifícios que o STJ criou para os recursos não ascenderem, eu acho que andou bem. Só que ele limpou ainda mais o acesso ao STJ. E um tribunal com 30 ministros, que 3 integram na cúpula, que julgam 300 mil recursos por ano, ficou com acesso ainda mais aberto. Mas não é com mecanismos de vinculação, reeditando regras ou reeditando ideias que já não deram certo há 200 anos, que vai se resolver o problema. O problema se resolve permitindo que esses tribunais, né, possam selecionar, e é assim no mundo inteiro civilizado, pelo menos é assim nos Estados Unidos, é assim no Japão desde 1990. Há um artigo do professor Kazuo Watanabe na Repro, ministro Castro Filho, em que ele sublinha que quando a Suprema Corte do Japão, integrada por 15 ministros, passou a receber 3.500 processos por ano, foi preciso, então, que se criasse um mecanismo como a arguição de relevância ou a repercussão geral no Japão. Porque também não adianta, e a experiência demonstra isso, fazer tribunais extraordinariamente grandes, como é o caso da Corte de Cassação italiana. Porque você não consegue, com um tribunal com 300 integrantes, a uniformidade que é necessária aos tribunais de cúpula. Para que os tribunais de cúpula, portanto, e com isso eu encerro o que eu falo, possam funcionar adequadamente, é preciso. Não adianta dizer que tem que observar sob pena de cassação, que ele faz regrinhas abstratas que têm que ser aplicadas, porque isso não funciona. Não sou eu que digo, é a experiência histórica. Não adianta também criar mecanismos artificiais, porque isso, a par de ser uma injustiça muito grande, não tem sustentação científica. O que precisa, e para isso o veículo apropriado é a emenda constitucional, e há um projeto de emenda constitucional, um não, dois em andamento nesse sentido. O que adianta é permitir ao tribunal, não é, a possibilidade de selecionar aquilo que ele vai julgar, ao que alguns poderão objetar. Não é? Nosso presidente da OAB reiteradamente tem se pronunciado nesse sentido, que isso seria um mecanismo antidemocrático. Não é um mecanismo antidemocrático. Antidemocrático é permitir que chegue lá a causa do Glauco, que só interessa a ele, que não tem parâmetro algum, e com isso, com 10 mil Glaucos, retarde a possibilidade do STJ editar decisões paradigmáticas que interessam para todo mundo.
Aí podemos dizer, mas por que esse cara, até que ele falou uma outra coisa interessante, histórica, está dizendo isso? Eu não vou advogar no STJ, muito provavelmente. Tudo o que o STJ faz, tudo o que o Supremo faz, repercute no nosso dia a dia. Até o advento do Código de Processo Civil de 2015, se um cliente procurasse você no seu escritório e dissesse que queria se separar da mulher, você diria, olha, talvez dê certo, talvez não. Porque depois da emenda constitucional do divórcio, houve duas correntes doutrinárias. Uma que entendia que a separação estava abrogada do sistema, e uma outra que entendia que, nada obstante não haver qualquer entrave para se chegar ao divórcio, era possível a separação judicial, que ela não havia sido eliminada do sistema. Essa dúvida que foi resolvida agora com o Código, imperou durante 2, 3, 4 anos. Então o cliente te procurava e você diria, olha, se cair com o juiz da vara tal, o senhor vai separar, mas com o da vara qual não vai. Essas funções, dizer decisões paradigmáticas, orientar os demais órgãos do judiciário, é algo que incumbe às cortes superiores. Eles só podem fazer isso humanamente, saberá dizer melhor o ministro Castro Filho, que entregou à corte, em tempos um pouco mais tranquilos, talvez, né? Ele só se julgar um número razoável de processos que permitam uma reflexão maior. Mas não é criando instrumentos artificiais, ou não é tentando impor na marra autoritariamente o que eles decidem, né, que se chegará a esse intento. Os países civilizados e muito mais democráticos que o Brasil provam através da experiência histórica que esse é um objetivo que se alcança quando se permite que esses tribunais selecionem aquilo que vão julgar, no sentido de selecionar causas que interessem não a um pequeno grupo de pessoas ou a OAB, mas a coletividade como um todo. Portanto, voltando àquela minha colocação inicial, e com isso encerrando, professor Glauco, eu tenho a dizer que, lamentavelmente, sim, o Código é autoritário. Lamentavelmente é autoritário. Questiono se essas modificações, mas falará melhor o professor Jorge, poderiam ter sido veiculadas através de lei ordinária. E muito mais do que isso, diante da experiência histórica, demonstro o meu ceticismo em saber se essas modificações vão lograr chegar no lugar que se almeja.